Olá, pessoal. Pastor Daniel Bandeira, vamos dar continuidade àquilo que nós já começamos a ver na nossa aula presencial. Bem, nós estamos estudando capelania comunitária. Como é que eu faço para implantar o ministério de capelania na minha igreja? O que vem ser o ministério de capelania? A necessidade do Ministério de Capelania, bem, eu já postei alguns vídeos no nosso grupo de WhatsApp, um grupo privado dos alunos, e agora eu quero pegar e conversar com vocês um pouco mais sobre essa história. Nós já tivemos nossa aula presencial, passamos algumas horas conversando, batendo um papo, entendendo a capelania comunitária. Dois pontos principais. Primeiro é entender realmente o que vem ser o Ministério de Capelania. Por que implantar o Ministério de Capelania? Bem, ministério, pessoas chamadas para uma obra específica. Esse é o entendimento que nós temos quando falamos de capelania. São pessoas escolhidas, chamadas, retiradas para algo específico. Ministério de capelania, pessoas preparadas, treinadas, retiradas de um ponto para cuidarem de outras pessoas. Não esqueça que quando falamos de capelania, estamos falando do cuidador de pessoas, aquele que tem condições, aquele que está preparado para cuidar de outras pessoas. Onde essas pessoas estão? Na nossa comunidade, na comunidade onde a minha igreja está inserida, na comunidade onde eu estou. Elas são membros da minha família, elas são pessoas que moram na minha rua, são pessoas que moram no meu bairro. E especificamente neste curso, nós estamos dando uma ênfase à comunidade onde o ministério, onde a igreja está inserida. Onde é que você está inserido? Você conhece bem isso daí? Então a finalidade de se montar um ministério de capelania é nós irmos ao encontro das pessoas. É nós sairmos das quatro paredes e começarmos a ter ações que possam ir ao encontro das necessidades das pessoas. Quantos moradores tem o seu bairro? Essa é uma boa pergunta a ser feita. O seu bairro, quantas casas existem no seu bairro? Qual é a média de moradores por casa? Qual é a renda per capita do seu bairro? Você consegue identificar as áreas onde há maior necessidade social no seu bairro? Para que nós possamos pegar e realmente implantarmos o Ministério de Capelania, essas e outras perguntas tornam-se necessárias que nós possamos encontrar as respostas. Implantar um ministério de capelania não é implantar um ministério de visitas, não é distribuir cestas básicas. Eu vou ali, distribuo cestas básicas, e ótimo, fiz o ministério de capelania. Implantar o Ministério de Capelania, gente, não é pegar e fazer uma ação social. O Ministério de Capelania é um ministério que conhece a sua comunidade, conhece os moradores da sua comunidade, conhece as necessidades desses moradores, tem pelo menos uma ideia das principais necessidades, pelo menos da área principal onde a sua igreja está inserida. Quem são as pessoas? As pessoas conhecem você como alguém que atua na área de capelania. A pessoa te conhece de que forma? Qual é a referência que as pessoas têm a teu respeito? Nós estamos falando de se tornar conhecido na comunidade onde eu estou inserido. Exatamente este o ponto. Eu lembro que na minha infância, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, eles eram pessoas muito conhecidas na comunidade. Um conhecia o outro, um sabia, um tinha referência do outro. E eu lembro que a minha avó, ao falecer, o bairro praticamente inteiro se comoveu, e as pessoas diziam o seguinte: se esta daí não for para o céu, ninguém mais vai. E eles não diziam especificamente em função de uma religião ou igreja a qual ela servia, mas pela atitude, pela maneira como ela era. Então este vídeo, ele tem uma primeira finalidade: fazer com que você entenda que
Capelania comunitária não se esgota numa aula presencial. Capelania comunitária, ela começa em uma aula presencial, onde nós começamos a entender que somos instrumentos de Deus para aquela comunidade onde estamos inseridos. Porém, a parte técnica começa aí. É quando se decide, nós vamos implantar o Ministério de Capelania. Esse ministério vai ser formado por 2, 3, 10, 15, 20, quantas pessoas vão atuar efetivamente nesse ministério. Essas pessoas, elas têm que entender algumas coisas, e uma delas é conhecer pessoas. Lembrem-se que somos diferentes. No meu bairro, existem pessoas com características totalmente diferentes. Como é que eu faço para lidar com essas pessoas? Como é que eu faço para me comunicar com essas pessoas? A antropologia cultural, ela traz lições maravilhosas sobre isso. Aproximações sucessivas, simultâneas, mas também cautelosas. A etnologia, a etnografia, coletar informações e quando eu tenho essas informações, estudar essas informações para que elas sirvam como balizador, como referencial para os trabalhos que serão feitos. Entendam uma coisa, capelania comunitária não é pegar e reunir um grupo de pessoas e botar para sair visitando casas. Não é isso, gente, capelania comunitária. A capelania comunitária é eu ganhar a confiança da comunidade onde eu estou inserido. É eu me tornar alguém agradável para a comunidade em que eu estou inserido. É as pessoas olharem para mim e dizer, olha aí, ali eles trabalham, aquele rapaz, aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que trabalha com capelania. É a tal ponto que as pessoas possam, em um determinado momento do trabalho, reconhecerem em nós alguém confiável a ponto de elas pedirem socorro. E nós confundimos muitas vezes que as pessoas só pedem alimento, só pedem cestas básicas. Há um número muito grande que pedem isso, mas as pessoas muitas vezes em silêncio pedem socorro, pedem ajuda para sair de suas dores, suas mazelas, dos seus sofrimentos. Como é que eu faço para o meu ministério ser reconhecido pelo poder público? Como é que eu faço para tentar casar as pessoas que não são casadas? Como é que eu faço para tentar verificar documentação das pessoas que não têm documento? Como é que eu faço para ser um elo entre essas pessoas e empresas que precisam contratar? Tudo isso é capelania comunitária. Não é distribuição de cestas básicas, não é distribuição de sopa uma ou outra vez. Isso é viável, isso é necessário. Ações sociais sempre serão viáveis, gente. Fazer o bem sempre é necessário. Porém, a pergunta aqui é outra. Como as pessoas estão me reconhecendo na minha comunidade? Primeiro ponto, eu tenho que conhecer a minha comunidade, eu tenho que conversar com a minha comunidade, eu tenho que criar vínculos com a minha comunidade, eu tenho que interagir com a minha comunidade. Dentro da igreja fechado, eu não vou interagir com a minha comunidade. Evento não interage com a comunidade. Entenda isso, gente. Evento vai interagir com pessoas de outros bairros, de outras igrejas que vão vir para assistir aquele evento, um cantor, coisa semelhante a essa. Interagir com a comunidade é conversar, é sair para o bate-papo, é pegar e dizer, opa, tudo bem? Tal, eu sou o Daniel, nós somos vizinhos e tal, e começar a interagir, puxar assunto com as pessoas. Não é conversar sobre religião, conversar sobre a tua igreja, começar a pregar para a pessoa, não, é começar a ser conhecido pelas pessoas. Este é um processo para se tornar referência para as pessoas. Bem, nesse primeiro vídeo, eu não quero me alongar muito, eu quero que você preste muita atenção em algumas informações que eu aqui postei. Nos demais vídeos, eu vou postar informações precisas. Eu vou dizer como é que eu faço para fazer o primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto passo. E assim nós vamos caminhando. Não acabou, gente, com uma aula capelania. É impossível em uma aula você pegar e entender por completo como eu faço para implantar o Ministério de Capelania. Nas próximas aulas nós vamos bater mais um pouco de papo sobre esse assunto. Até a próxima, pessoal.